E aí, sabe aquela questão de português que às vezes dá um nó na cabeça só por causa do tal do sujeito? Pois é, esse assunto aparece em todo lugar, de prova de escola a concurso. Hoje, a gente vai desvendar isso de um jeito bem rápido, bem direto. Vamos nessa? Olha, essa pergunta pode até parecer básica, mas dominar essa resposta é o que abre as portas para entender a estrutura de qualquer frase. A ideia aqui é que no final desse nosso papo, a resposta para isso seja um sim bem confiante. Pensa no sujeito como o protagonista da oração. É sobre quem ou o que a gente está falando. Às vezes ele está lá fazendo ação, tipo em Marcelo estuda. Outras vezes a ação acontece com ele, como na frase a lição foi estudada por Marcelo. Ele é o centro das atenções. Ok, para começar, vamos focar naqueles sujeitos que a gente bate o olho e já vê na oração. Eles estão ali, escritos, bem explícitos. São os mais fáceis de achar. O sujeito simples e o composto. O sujeito simples é aquele que tem só um núcleo, ou seja, uma única palavra principal. Pensa nela como se fosse o coração do sujeito, sabe? Mesmo que tenha outras palavrinhas em volta, tipo artigos ou adjetivos, o que importa é que o foco está em um termo só. Olha só esse exemplo. Marcelo estuda muito. A pergunta é bem direta. Quem é que estuda? A resposta: Marcelo. Um núcleo só. Pronto. Isso é um sujeito simples. Sem mistério, né? Agora, e se a gente tiver mais de um protagonista na história? Aí a gente entra no sujeito composto. O nome já dá dica, né? Ele é formado por dois ou mais núcleos, todos eles fazendo ou recebendo a mesma ação. Nesse caso aqui, quem é que dança muito? Meu filho e minha filha. Percebe? A gente tem dois núcleos bem claros, filho e filha. Por isso, temos um sujeito composto. Certo. Agora a brincadeira começa a ficar mais interessante. A gente vai entrar no mundo dos sujeitos que não estão escritos ali, na nossa frente. São os sujeitos invisíveis, que pedem um pouquinho mais do nosso lado detetive para encontrá-los. O sujeito oculto, que também pode ser chamado de elíptico, é um caso de investigação gramatical. Ele não está na cena do crime, digamos assim, mas ele deixou uma pista fundamental, a terminação do verbo. É por ela que a gente descobre quem ele é. O mais legal aqui é como o próprio verbo entrega o sujeito. Na frase gosto de ler todos os dias, quem é que gosta? Pela terminação do verbo, só pode ser eu. A palavra eu não está escrita, mas a presença dela é óbvia. E aqui o mistério é ainda maior. Com o sujeito indeterminado, a gente não só não vê o autor da ação, como a gente não consegue de jeito nenhum saber quem ele é. A informação simplesmente não existe na frase. Esse exemplo é perfeito. Diziam. Mas quem dizia? Eles? Elas? Um grupo específico? Não dá para saber, não tem como saber. A ação de dizer aconteceu, mas o autor é uma completa incógnita. Isso é um sujeito indeterminado. E para não confundir mais os dois, a diferença é bem simples. No oculto, a gente sabe quem é o sujeito. Fiz, só pode ser eu, não tem outra opção. Já no indeterminado, a identidade dele é um mistério. Fizeram. Quem? Não dá para ter certeza. A chave é essa. No oculto a gente sabe, no indeterminado, não. E quando a gente acha que já entendeu tudo, a gramática vem com uma daquelas exceções que são super interessantes. Existem orações que, simplesmente, não têm sujeito. É isso mesmo, ninguém faz nem sofre a ação. São as famosas orações sem sujeito. As regras para isso são bem específicas, tá? Geralmente, acontece com verbos que indicam fenômenos da natureza, tipo chover, nevar. Também rola com o verbo haver, quando ele significa existir ou quando indica tempo que passou. E com os verbos ser, estar e fazer, quando eles falam de tempo ou de clima. Pensa nesse exemplo clássico. Choveu a tarde inteira. A pergunta é, quem praticou a ação de chover? Ninguém, certo? A chuva é um fenômeno da natureza, não um agente. Por isso, essa oração não tem sujeito. O verbo se resolve sozinho. Ufa, passamos por todos os tipos, hein? Agora, para garantir que tudo isso ficou guardado aí na memória, a gente preparou um resumão final. Pensa nisso como um guia de bolso para nunca mais ter dúvida na hora de classificar um sujeito. Então vamos lá, para fechar. Sujeito simples, um núcleo só. Composto, dois ou mais. Oculto, a gente descobre olhando para o verbo. Indeterminado, não dá para saber quem fez. E o inexistente ou oração sem sujeito acontece com verbos impessoais. Salve essa tabelinha, ela é uma mão na roda. Muito bem. Agora, com certeza, identificar o sujeito ficou bem mais tranquilo. Mas se toda oração tem um protagonista, que é o sujeito, ela também precisa de uma história, daquilo que acontece, certo?
E a pergunta que fica no ar é: e o predicado, hein? Sabe o que é?